Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que o senhor e a senhora, os jovens, estão nos vendo. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo. No Facebook, Marcelo Paes Barreto. Lá tem uma página Direito e Espiritismo. Há mais de 6 anos essa página, com vários textos e vários vídeos. E no YouTube, Marcelo Paes Barreto. Hoje nós vamos pegar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo são só 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno e a Gênese. Espiritismo são só isso aqui. As outras obras, as sérias, aquelas que nós recomendamos, são obras que vieram para ajudar a esclarecer pontos culminantes, fundamentais na obra de Deus. Sempre na obra de Deus. O nosso mestre é Jesus Cristo. É Jesus através de Mateus, Lucas, Marcos e João, os 4. Isso tem que ser lido e estudado por todos nós. E lermos e estudarmos, isso demora quase 5, 6 anos, as cartas de Paulo. O melhor aluno de Jesus foi Paulo de Tarso. E todos nós somos irmãos dele. E depois, 1800 anos depois da vinda dele, veio o Evangelho segundo o Espiritismo com 28 capítulos. É o Evangelho dele colocado sobre o prisma pedagógico, mais amplo em razão dos tempos que passaram, mas a obra é a primitiva, é a dele. E hoje nós vamos nos apegar nesse capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aqui os espíritos arrumaram, junto com Allan Kardec, o capítulo, mostrando que aqueles que querem estudar a obra de Deus, a lei de Deus, e Jesus mostrou isso, não tem espaço nesses estudos nem para injúrias, nem para as violências. Por isso que bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. É a última bem-aventurança. Então ele colocou que se nós alcançarmos a última, seremos chamados filhos de Deus. Então só seremos filhos de Deus, sob o ponto de vista pedagógico, quando formos pacíficos e já podermos estar trabalhando pela pacificação do mundo. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É isso que é religião. A religião vai nos aproximar de Deus, aproximar o Filho do Criador. E aí nós estamos vendo que eles vieram mostrar para nós que só por esse caminho. Ora, por isso que eu costumo dizer, e aqui está bem claro, como é que eu vou trabalhar todas essas virtudes se eu não for um sujeito educado? O que quer dizer o sujeito educado? Aquele que estudou, compreendeu, entendeu, assimilou, aceitou, passou a exercitar dentro de si, em primeiro lugar, a praticar dentro de si, isso já é a reforma íntima, que é o que mais estamos precisando. E aí, ele, tornando-se um pacífico, vai também se preparar ou exercitar a pacificação do mundo. De maneira que condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Com respeito ao semelhante. Amarás o teu Deus, é o primeiro artigo da lei. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Qual é o segundo? Amarás o teu próximo. Quando é que nós estaremos amando o nosso próximo? Quando nós nos reformarmos por completo. Quando nós estivermos fazendo tudo na sociedade, quando você anda com o carro acima da velocidade permitida, você não está amando o próximo. Você não está nem amando os seus filhos que estão aprendendo errado com você, dentro do carro, como também se você bater em alguém, estragar a vida de alguém. Né? Então, toda vez que você não se torna um sujeito respeitador das leis da sociedade onde você vive, porque você veio para cá para se educar. Então é aqui, ó.
Nós precisamos, né? A primeira lição desse capítulo é exatamente nós trabalharmos a injúria, a cólera, o homem agressivo que nós somos, a mulher agressiva que nós somos. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Caridade aqui no sentido de respeitar a tudo e a todos. Que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. Toda vez que nós ainda não nos educamos, nós não estamos praticando nada da lei de Deus, nem dos ensinamentos de Jesus. Por isso que muitos que estão na religião, todas as religiões, Jesus deu uma chamada naquela época muito dura, e tinha que dar. Raça de víboras, falais de mim da boca para fora. Tem muitos espíritas, muitos católicos, protestantes, que estamos falando dele da boca para fora. Não fazemos nada. Na verdade, nós não estudamos ele. Você, para conhecer Jesus, você tem que ter a boa nova e tem que ler Mateus, Lucas, João, Marcos. Você tem que ler e estudar. E depois você vai complementar esses estudos no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem outro caminho. Esse é o papel da reunião doutrinária. A reunião doutrinária, seja em qualquer religião, deveria estudar só isso. Nós não estamos precisando de seminários sobre uma porção de coisas que estão falando por aí. Nós estamos precisando de estudar o Evangelho para termos instrumentos pedagógicos para nos reformar moralmente. Então, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E a caridade para com o próximo é respeitar o próximo, seja ele quem for. Do homem mais simples ao homem mais alto. Porque cada um está cumprindo a sua tarefa educativa. Então, nós vamos ver a afabilidade e a doçura. Olha, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Então, olha quanta coisa que nós temos que corrigir, meus amigos, minhas amigas. É por isso que tem que ler. O nosso livro de estudo é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as religiões podem estudar isso aqui, sem precisar mudar de religião. A nossa pretensão não é que venham para cá, não. Nós estamos querendo ajudar a interpretar o Evangelho de Jesus. Então, muitos ainda aqui na Terra estão assim dizendo: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. De maneira que nós temos outro tema muito importante, a paciência. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil delas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. São instrumentos também da nossa perfeição. Então nós temos que aprender a sermos obedientes às leis de Deus. E obediente à lei de Deus é aquele que estuda e se educa. E se torna afável, paciente, respeitador. Você vai ouvir um tolo falando, mas ouça com respeito e com atenção. Não quer dizer que você vai seguir a ele, mas ouça, conversa com ele. Se puder, ajuda ele a deixar a ignorância de lado e a partir para o caminho do estudo. Então, vamos ver. Olha só, outro tema muito importante desse capítulo, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro para ser lido
dentro da possibilidade, estudado 2 horas por dia e 22 horas de prática. Estudar todo dia 2 horas, em vez de comprar livros aí que não servem para nada, em vez de participar de seminários que não estão na linha da educação moral. Estudem 2 horas, 3 horas o Evangelho segundo o Espiritismo e depois saiam a praticar. Vai ser um exercício maravilhoso. E aí, na volta, você vai poder fazer aquele exercício da questão 918, 919 do livro, o Livro dos Espíritos. Você vai poder fazer o exame. Como eu estou hoje? Será que eu respeitei a todos? Será que eu cumpri? Será que eu dei motivo para magoar alguém? Para desrespeitar alguém? É aí que você vai fazer essas meditações pedagógicas. Não é para enrolar, não. É meditação para você ver o que é que precisa você fazer naquela noite e naquela próxima manhã. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da boa vontade. A obediência é o consentimento da razão. Quando você estuda a lei, compreende ela, entende ela, assimila, trouxe aqui para dentro, conscientemente você passa a ser um sujeito responsável. Você vai trabalhar verdadeiramente nos ensinamentos de Deus. Isso que é obediência. E aí, é claro, você vai educar sua voz, seu pensamento. Você não vai mais pensar mal de ninguém, você vai se educar. As palavras que você vai falar, o olhar sarcástico que você tinha, vai deixar de ter. Uma série de atitudes. Isso que é educar o sentimento. Eu tenho visto tanta palestra boba aí sobre os sentimentos. Você quer educar os seus sentimentos? Estude o Evangelho segundo o Espiritismo, entenda ele, traga ele para dentro de você e você vai se reformando devagarzinho. E nunca mais deixa de estudá-lo 2 horas por dia. Faça isso, meus jovens, vocês vão ver que muita coisa ruim na hora das tentações vocês vão saber evitar por responsabilidade própria de quem estudou e de quem sabe agir. A obediência é o consentimento da razão, só pelo estudo. Não tem salvação fora do estudo e da educação. A resignação é o consentimento do coração. O que é ser resignado? Você estudou a lei, você vai cumprir com alegria. O sinal fechou, você já está vindo a 40 quilômetros, então já está obediente, já está resignado, cumprindo com alegria a lei, está andando devagar, e agora você para no sinal. Para feliz, alegre. Você não vai ficar acelerando. Acelerando é de quem está nervoso e mal educado. Você não vai querer passar a primeira e sair antes do sinal verde acender. Porque você agora é obediente e resignado. É isso que nós estamos precisando. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, só complica. Altera a sua saúde, compromete-lhe a vida. Veja, isso foi escrito há 160 anos atrás. Hoje a medicina já confirma que o estresse, a agressividade, essas pessoas que só andam nervosas, dizem que não tem tempo para nada, compromete-lhe a vida. Veria que é a sua primeira vítima. Mostra isso para os jovens, não para proibi-los de nada, para mostrar como é que eles devem agir. Se eles entrarem nesse caminho, serão as primeiras vítimas. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? Isso é que tem que ser analisado pela juventude em relação aos seus pais. É o desgosto que vai dar e vai dar para si mesmo. E para terminar, nós vamos ver que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e todos os outros 28 capítulos, 27 capítulos, são maravilhosos. É a melhor terapia ocupacional que existe hoje no planeta. Se você começar a ler o Evangelho, você vai ver que tudo de você fica bonito, porque você passa a cumprir, ou a procurar cumprir os ensinamentos de Deus.
muita paz, muita reflexão, só o Evangelho de Jesus, estudado, crido, compreendido, vivenciado, na prática,